E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui, como sempre a gente fala, é integridade e segurança. A gente fala tudo sobre como você, inspetor de equipamentos ou profissional habilitado ou engenheiro, pode atuar dentro desse mercado e ter ganhos acima de R$ 10.000 por mês com isso, né? Como a gente frisa aqui, é possível e não é sonho. No nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre o anexo 13, ou anexo 3, desculpa, da NR13, certificação voluntária do profissional habilitado. Estou aqui com ele, Marcos Rosa, especialista na norma NR13. Como é que tá aí, Marcos? Show de bola, Vitor. Eu tô bem, cara, graças a Deus, estamos aí, né? Ontem nós tivemos aí uma aula surpresa também com o pessoal, então tá muito bom, cara. É uma chuva de conteúdo para todo mundo, né? E esse tema aí, cara, olha que tema legal aí, certificação voluntária, né? De competência para profissional habilitado. Sabe por quê? Eu tava pensando nisso. A hora que você me falou que ia falar sobre esse tema, que na verdade você me passou o script há 5 minutos atrás, né? Eu pensei assim, cara, sinceramente, eu pensei, ó, esse tema, falar sobre esse tema dentro de um podcast vai me ajudar muito, eu vou economizar tempo, porque tem muita gente que me pergunta sobre isso e eu fico explicando, né? Eu fico explicando sempre. Agora a gente fazendo um conteúdo como esse, mais direcionado pro anexo 3, quando alguém me perguntar o que eu faço, eu já vou ter guardado esse link, aí eu só encaminho e, cara, escuta aí o podcast, né? Que aí vai ser algo bem direcionado. Vamos lá, vamos fazer. Legal. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que começar falando sobre o que é esse anexo, né? Vamos falar dele um pouquinho do modo mais amplo, aí depois a gente vai falar algumas coisas mais específicas, né? Dependendo de como for desenrolando a conversa aqui. E vamos falar sobre ele, o que ele diz, o que ele come, onde ele vive. O que pode falar aí pro pessoal quem são? Não, tranquilo. Na verdade, assim, o anexo 3 da norma, ela veio, se eu não me engano, não foi na última revisão, se eu não me engano, foi na revisão de 2017, tá? Eu falo se eu não me engano, porque faz tempo que eu não falo especificamente de quando foi esse assunto, né? Mas imagina que essas últimas revisões da norma, elas tiveram algumas revisões mais focadas na área de SPI, né? E também nessa área de competência. E aí o anexo 3 veio, então, para agregar valor à norma NR13, né? A princípio era isso, né? Mas aí, com base nessa pergunta que você fez, né, sobre como que a gente pode explicar de modo geral, de modo amplo, né? É uma solicitação. Imagina assim, eu vou pegar como exemplo aqui a FBTS, né? Eu acredito que todo mundo que está escutando a gente aqui sabe o que é a FBTS. A FBTS é um órgão certificador para inspetores de soldagem, né? Então, eu quero ser um N1 de solda. Eu vou lá na FBTS, faço um treinamento, depois eu vou participar de uma prova, e se eu passar nessa prova, beleza, eu viro, então, um inspetor nível 1 de solda, que tem muitos no Brasil hoje. A FBTS faz também um inspetor nível 2. Então, quais são os requisitos? Para ser nível 2, o cara tem que ter CREA, eu não sei, eu acredito que tem que ser nível 1 já, né, formado, e tem que conhecer muito bem o código ASME. E aí, quer dizer, tem alguns requisitos. E o cara paga um valor para a FBTS para fazer a prova, né? Muitos até fazem retreinamento para que consiga ir melhor nessas provas. Então, vamos dar um exemplo aqui. A FBTS é um órgão certificador de pessoas. E aqui, e o anexo 3, que estou até com o anexo aberto aqui, ele fala sobre a OPC, que é exatamente um organismo certificador de pessoas. Então, o anexo 3, ele não é um anexo que sozinho ele já se resolve. Não. Ele vai precisar de um organismo, ou uma empresa, ou um órgão certificador para ajudar a NR13 a realmente conseguir a certificação voluntária. Então, a pergunta que muitos me fazem, né, é assim, ô Marcos, para mim ser profissional habilitado, eu preciso ter a certificação voluntária?
Aí a resposta, se você é um engenheiro mecânico ou um engenheiro naval, não tem necessidade, porque as suas atribuições, né, da sua grade curricular já te dá as atribuições necessárias para você ser um profissional habilitado. Então você não precisa fazer curso nenhum, né, de profissional habilitado. Não existe curso de profissional habilitado. Existe a certificação voluntária, que é, na verdade, essa certificação voluntária é para engenheiros, né, de formação que não são mecânicos de naval. Então, mas como assim? Então quer dizer que o engenheiro elétrico pode solicitar uma certificação voluntária? Sim, é o que a norma está falando. O engenheiro civil pode, o engenheiro, metalúrgico, o engenheiro químico, né? Todos esses, o engenheiro de produção, né? Então, todos esses engenheiros de formação, eles podem, pela grade, solicitar a certificação voluntária. E essa certificação voluntária, na verdade, ela vai fazer com que o profissional ele consiga, então, atuar na NR13 com base nesse certificado que ele vai ter, né? Então, imagina que ele é um engenheiro químico e ele sabe o que é NR13, ele já entende muito bem sobre o assunto, fez talvez alguns cursos de especialização, e aí ele vai solicitar isso para o organismo certificador para ter esse certificado e começar a atuar na área. É isso aí que é o anexo 3. Entendeu? Então, assim, baseado em tudo que você está falando aí sobre o anexo 3, né? Você frisou bem aí o órgão certificador de pessoas, né? Ou aqui está como OPC. Sim. Tem um item aqui no anexo, estou até com ele aberto aqui, ó, o item 4 do anexo. Ele fala que o programa de certificação voluntária, ele tem executado pela OPC, ele deve ter no mínimo 5 fases. Sim. Tem como a gente falar um pouquinho sobre essas fases aí, pro pessoal que está ouvindo? Tem. Na verdade, fala sobre avaliação, fala sobre análise, né? E decisão da pessoa, fala sobre supervisão, fala sobre formalização e também sobre recertificação, né? Até fala lá que a recertificação, se eu não me engano, são 60 meses, né? Ou 5 anos. Imagina que, quer dizer, igual a FBTS, que eu dei como exemplo no começo, o cara vai lá, solicita, ele faz a prova, passa, ele vai ser certificado como profissional habilitado. Depois de 60 meses, né, de 5 anos, ele tem que refazer essa prova. Né? Para quê? Para manter, então, a certificação dele. E é um ciclo que nunca vai acabar, na verdade. Né? Eu costumo dizer que... quando você... Perdi a linha de raciocínio aqui, que mandaram uma mensagem para mim do Zap aqui. Né? Quando você tem aí essa vontade de atuar na área, né? Quando você tem a vontade de atuar na área, o cara paga, né? O cara paga lá. Então, eu quero ser um N2 de solda, o cara vai investir grana, né? Sei lá, eu até perguntei, eu tenho um aluno meu, o Heraldo, ele é nível 2 de solda. Tenho vários alunos que estão nessa área da FBTS aí. Tenho um lá do Rio também, que é nível 2 de soldagem também. Enfim, eles gastam em torno de 20 mil reais para ser um nível 2. Né? E aí eles, depois de 5 anos, eles gastam de novo essa grana para ser um nível 2. Então imagina que é um ciclo que não acaba. Então, na minha opinião, claro que os organismos certificadores, talvez você vai perguntar sobre isso, ainda não existe um organismo certificador preparado, mas imagina que quando existir vai ser uma FBTS da vida, né, o IBP, a BEND, exatamente. Vai ser um organismo como esse, que já está lá na lista do Inmetro, né, como organismos certificadores, correto? E aí, na verdade, isso vai fazer o quê? Com que essas pessoas, então, elas se certifiquem, e para manter essa certificação, ela sempre vai ter que fazer esse ciclo de retomada. Então, essas fases, é isso aí. Ela está mostrando que é desse jeito que vai ser. Então, imagina que a avaliação tem que comprovar a formação acadêmica, curso
complementares, profissional, realização de cursos e exames teóricos e práticos, né, da área. Então, o cara é elétrico, mas o cara não sabe nada da mecânica, não sabe nada sobre termo e fluidos. E aí, o que o cara faz? Ele pode fazer, então, alguns cursos complementares para chegar lá e falar, não, tá aqui, agora eu sei disso e eu posso fazer a sua prova. Isso não garante também que o cara vai passar na prova de primeira, né? Assim como o cara que quer ser nível 2 de solda na FPTS, pode ser que não passe de primeira. E aí ele fique lá tentando, por isso que chega a gastar em torno aí de 20 mil reais para se certificar. Sim. Então é mais ou menos isso. Essas fases são as fases que o anexo 3 traz, que mostra como que vai ser o mecanismo de aprovação, né? O cara tem que ser realmente aprovado, tem que ter uma análise da documentação, tem que ter um envolvimento de processo, tem que ser multidisciplinar, tem que ter uma formação, né? Uma formalização, na verdade, da emissão do certificado, ele vai ter essa formalização, e assim por diante. E aí ele vai ter que fazer a recertificação após 60 meses. Legal. Baseado em todo esse contexto aí, eu acabei ficando numa curiosidade. Na verdade, é um pouco de lógica. Eu queria compartilhar e ver o que você acha dessa observação minha. Então, vamos imaginar que a gente falou aqui que o cara tem um custo, né? Ele se certificar e ele vai ter que renovar essa certificação a cada 60 meses, 5 anos, correto? Sim. Não é mais viável para um engenheiro, por exemplo, que não seja mecânico ou naval? Sim. Em vez de fazer isso, gastar um monte, ele simplesmente fazer uma atualização na graduação dele e fazer uma engenharia mecânica, por exemplo? Cara, excelente pergunta. Excelente pergunta. É muito boa essa pergunta sua, justamente porque é exatamente isso que eu recomendo para os meus alunos. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que é engenheiro de produção, né? Aí o cara fala assim, Marcos, cara, eu queria fazer a certificação voluntária. Cara, não faça. Não faça. Por quê? Porque você vai ficar refém de uma coisa pro resto da vida, né? A cada 5 anos você vai ter que fazer tudo de novo, todo o processo. Então, em vez de ser refém do negócio, é o que você falou, pegue a sua grade curricular, vá numa faculdade, hoje está muito fácil, né? Hoje tem até semipresencial, então existe várias formas de você resolver esse assunto de uma forma mais prática. Mas é difícil voltar a estudar. Cara, é difícil, não é fácil. Mas imagina que talvez em 2 anos você consiga tirar essas matérias que faltam e aí você pega, além da engenharia química, você também vai ser engenheiro mecânico. Aí você consegue atuar na NR13 sem passar por todo esse processo. É claro que se o cara quiser muito, né? Se o cara tiver mesmo a fim de atuar na área, né? Porque não adianta o cara simplesmente fazer algo para não exercer, né? É o que eu costumo dizer. Eu já falei já. Às vezes o cara faz engenharia mecânica, né? Gasta lá 60, 70, 80 mil reais para fazer engenharia mecânica e aí fica trabalhando como analista, né? Como analista ou na manutenção mecânica de uma indústria. Não atua diretamente na área. A NR13, né, pelas exigências que ela tem do profissional habilitado, ser um engenheiro mecânico, no caso, ou naval, né, ela meio que limita, ela fala assim, cara, aqui é só engenheiro mecânico que trabalha, né? Então, ela meio que direciona o profissional para o caminho certo. Então, imagina que a concorrência, né, é menor. E aí, se você tem a engenharia mecânica, você já é um profissional habilitado, né? Aí basta você fazer, então, uma especialização. E aí entra o curso de alta performance que a gente oferece para o pessoal para especializar esses engenheiros mecânicos, né? Para que eles atuem de uma forma mais assertiva aí no mercado e consiga atuar de forma correta, justa, prática, né? Bem interessante esse treinamento para quem quer atuar. Agora, o que eu falo, só completando, né? É o que eu falo. Melhor fazer, então, uma engenharia mecânica e ver o que falta, né, para pegar essa graduação da grade, do que realmente ficar refém do anexo 3. Exatamente. Porque senão, a cada 5 anos, você vai lá ter seus gastos, fazer prova e corre risco ainda de reprovar. Exatamente. Tem que fazer.
Exatamente. Realmente é uma coisa... O que acontece com muitos inspetores que precisam da certificação, da certificação, e não só da qualificação, mas da certificação que eles têm. Legal. Aí eu preparei mais uma outra pergunta aqui. A gente falou um pouco sobre as OPC. Você até comentou um pouquinho sobre alguma preparada no Brasil. Sim. E a pergunta vem nesse sentido aí. A gente tem alguma no Brasil? Você conhece, já ouviu falar de alguém que tenha feito a certificação? Valores a gente falou um pouco, mas nada muito preciso, né? Então, se a gente puder trabalhar um pouquinho agora mais nessa pergunta. O esquema de certificação, né, ele tem que ser por uma OPC, que é o Organismo Certificador de Pessoas. Então, como que funciona isso? Só para você ter uma ideia, existem vários organismos certificadores de pessoas já aprovados para vários outros ensaios. Um exemplo, ensaios não destrutivos, a própria FBTS, se você for lá a gente está falando da FBTS aqui, que é um órgão muito conhecido. Se você for lá no site do Inmetro e procurar, você vai ver que a FBTS está lá. Ela é homologada como organismo certificador de pessoas. Para quê? Para inspetor de soldagem, né? Aí você vai lá, por exemplo, a ABEND. A ABEND, ela é um organismo certificador de pessoas aprovada pelo Inmetro para quê? Para sistema da gestão da qualidade, né, para IRATA, que é o trabalho acesso por corda. Então, existem vários itens, né, dentro dessa lista do Inmetro já aprovados. Mas um OPC para certificação voluntária de competência de profissional habilitado da NR13 não existe ainda. Né? Hoje eu não entrei, tá? Eu até falei para você, nossa, eu estou meio desatualizado. A última vez que eu entrei foi a semana passada. Tá? Tanto é que eu entrei justamente porque alguém, acho que não foi nem um aluno, um engenheiro entrou em contato comigo, conseguiu meu número em algum lugar, entrou em contato comigo, me perguntou sobre isso, né? E aí eu falei para ele, e até era um curso, né, de uma outra entidade, era um curso voltado para a NR13, de uma entidade que é a ABEND, né? Se vocês entrarem lá no site da ABEND, o pessoal vai ver que existe um curso lá que chama, eu não concordo com isso, mas chama lá, formador de profissional habilitado. Formação. Eu vi isso. Curso de formação de profissional habilitado. Cara, não existe curso de formação de profissional habilitado. O curso de formação de profissional habilitado chama-se engenharia mecânica. Né? Então, a ABEND, ela não dá curso de engenharia mecânica. Ela está dando um curso de especialização, igual o meu apesar de eu não ter 40 anos, né, de existência no mercado, né, eu tenho 40 anos de vida, não de existência no mercado dando cursos. Mas então esse curso lá, o cara me ligou e falou, Marcos, eu preciso fazer esse curso para mim ser profissional habilitado, e ele era engenheiro mecânico. Eu falei, não, cara, você já é um profissional habilitado, você já é, né? Mas então, mas aqui está falando que é um curso de formação. Aí a pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, olha, você está entrando em contato com o pessoal da Band? Não tem, eu estou trocando mensagem com eles. Eu falei, então pergunta o seguinte para eles. Esse curso, ele está ele é homologado, ou você é o organismo certificador de pessoas com base no anexo 3 da norma NR13? Daí, acho que no outro dia, o pessoal respondeu para ele e falou, não somos homologados, não somos OPC, né, do Inmetro para esse treinamento, para esse curso. E aí, né, eu falo, por que não? Hoje não existe no Brasil ainda um organismo certificador de pessoas para atender essa certificação voluntária da NR13. Não existe. Marcos, você está de brincadeira. Então, em 2017, a norma trouxe o anexo 3 e ainda não existe? Exatamente, não existe ainda. Não dá, meio que não dá para entender muito bem, mas é exatamente isso. Se você entrar lá, você não acha ainda um organismo certificador de pessoas para atender esse anexo 3 da norma NR13. Entendi. Eu queria até fazer um comentário sobre isso. Eu acho que, por tudo que a gente falou aqui, acredito que fica muito claro, porque é totalmente inviável você, vamos falar assim, se cadastrar, você ser um órgão certificador de pessoas,
sendo que o investimento do cara fica inviável, sendo que com 1 ou 2 anos até a mais de engenharia da especialização dele, ele pode ser um profissional habilitado e não vai ficar refém seu. Então, pelo que a gente falou tudo aqui, eu entendo que praticamente esse anexo é obsoleto dentro da norma. Você concorda com isso? Você acha que é isso mesmo? Hoje ele está obsoleto, porque como não existe ainda um organismo certificador, né? Então ele está ali só falando que existe essa possibilidade, mas que ainda não é uma realidade, né? É igual, sei lá, antes do avião ser inventado já existia a vontade de voar, né? Mas ainda não existia o equipamento que fazia o homem voar. Mas depois foi criado. Então, assim, eu acredito o seguinte: hoje é obsoleto? Sim, você tem razão, é obsoleto. Vai ser obsoleto sempre? Talvez não. Talvez daqui a um tempo esse organismo certificador exista e talvez seja um IBP, talvez uma ABEND, né, algum órgão desse, e aí vai fazer o mesmo processo que eles já estão acostumados com qualquer outro ensaio, com qualquer outra certificação. Como a gente trouxe aqui desde o início, a certificação para nível 2, por exemplo, ou nível 1 de solda, né, que é feita pela FBTS. Eu quero deixar bem claro, né, que eu não... eu apoio, eu acho que tem que ter esses órgãos, né? A BEND, a FBTS, ela precisa existir, existe há muito tempo, faz um bom papel, né, de certificar as pessoas, mas assim, no meu ponto de vista, é uma geração de demanda, existe realmente aí uma dificuldade grande para a pessoa se recertificar, né? Mas precisa ter esse trabalho precisa ser assim mesmo para garantir que as pessoas atuem de forma correta. Geralmente, eu já vi, tá? Mas assim, geralmente existem pessoas que atuam na área da NR13, por exemplo, que a NR13 ela não exige, né, nenhuma certificação. Ela exige qualificação, que é diferente, né? Então imagina que a pessoa ela pode saber dirigir muito bem, né? Mas ela não tem uma carteira de motorista, é mais ou menos isso. Não, mas para dirigir aqui você precisa de carteira de motorista. Ok, eu vou lá num organismo desse e tiro uma carteira de motorista, que na verdade é um certificado voluntário. Legal. Ô Marcos, acho que foi bem interessante o papo aqui. Confesso que eu não sou nenhum especialista nesse anexo, achei legal preparar alguma coisa aqui para a gente bater um papo. E o pessoal tirar as conclusões, conhecer melhor o que a norma fala. E aqui da minha parte, acho que as perguntas eram essas. Se você quiser fazer algum comentário, tranquilo. Deixa o final aí para a gente encerrar. Sim, vamos encerrar. Na verdade, eu queria agradecer a todo mundo que esteve ontem na aula, né? Foi uma aula meio que VIP. Tinha, se eu não me engano, 28 pessoas lá. A gente está entregando muito conteúdo, né? Tanto essa semana como a semana passada também. Essa semana, principalmente, porque a gente está entrando na semana de especialização em NR13, que vai ser um evento assim fantástico, que vai ser na última semana de outubro, né? A semana de especialização. Então, quem não entrou ainda dentro dos grupos da semana de especialização, vá na minha bio, entre lá no grupo, participe, né? Vai ser uma semana repleta de informação. Nós vamos falar muito sobre como que a qualidade da solda, por exemplo, de um equipamento de alto risco influencia diretamente na integridade do equipamento. Vamos falar sobre documentos de soldagem, processos. Então vai ser um pouco voltado. Legal. Nós estamos falando aqui sobre certificação. É mais ou menos isso que a semana de especialização vai trazer. Então, eu recomendo muito, fortemente, que o pessoal, aluno, não aluno, todos, entrem nos grupos de WhatsApp da semana de especialização, quando tiver aí na mira, né? Às vezes você vê lá um anúncio no Instagram, no Facebook, até no YouTube, e o pessoal está fazendo essa distribuição, né? Para que o pessoal entre nos grupos, fiquem lá para assistir aí a semana de especialização. E nós vamos entregar um certificado, né, para quem fizer, para quem participar dessa semana de especialização. Então, esse aí é o recado que eu queria dar. Beleza. Então, pessoal, fica o convite aí para todo mundo.
aproveitem, porque realmente conteúdo desse tipo e de graça, né, dificilmente você vê por aí. Então, fiquem aí com Deus, vamos finalizar mais esse episódio. Grande abraço a todo mundo e até o próximo. Valeu, gente. Um abraço, hein? Tudo de bom. Falou!